Graça e paz, lindonas. Que semana, hein? Que semana cheia de emoções. Quem diria que um livro tão pequeno, 4 capítulos apenas, traria tantas reflexões para nós, né? A palavra do Senhor é riquíssima. Eu te encorajo a lê-la. A ler todinha. A Bíblia é todinha muito proveitosa para nós. Mas hoje a gente escolheu um texto que está no capítulo 2, versículo 5. De quem é essa moça? Bom, depois da gente já ter falado sobre Elimeleque na segunda-feira, sobre Noemi na terça-feira, hoje, finalmente, a gente vai falar sobre Ruth. Vamos conhecer um pouquinho dessa mulher. Na verdade, como a gente já tem falado desde o início, a ideia não é a gente fazer um estudo bíblico, porque daria muito pano para manga, com certeza, a vida de Ruth e toda a sua história familiar, mas algumas lições, algumas posturas, algumas coisas que nos trazem uma reflexão que eu penso seja muito útil para nós nos dias de hoje. Essa foi uma pergunta feita por Boaz aos seus ajudantes. Ruth tinha um passado. E daí? Todas nós temos um passado. Todas as pessoas têm um passado. O passado de Ruth era bem ruinzinho. Ruth era moabita, você lembra? Um povo inimigo de Deus, com uma origem muito ruim, né? Se você tiver a curiosidade depois de procurar um pouquinho sobre os moabitas, era um povo extremamente idólatra, era um povo com costumes perversos, era um povo de uma impureza sexual conhecida. Então, veja de onde Ruth veio. Veja de que barranco esse barro saiu. Também que a gente tem um oleiro muito eficaz, muito bom no que ele faz, né? Mas Ruth tinha um passado. Ruth, quando chega nessa terra, ela está de volta com a sua sogra Noemi, ela se destacava, ela era diferente. Ela não tinha os mesmos costumes, ela não tinha as mesmas roupas, ela não tinha o mesmo linguajar, ela não tinha a mesma aparência, ela era uma estrangeira naquele lugar. Então, rapidamente, ela foi identificada. Quem é essa moça? E a resposta dos seus ajudantes era: essa é a moça que veio com Noemi dos campos de Moabe. Então, a identidade até então de Ruth era a moabita, nora de Noemi. Era tudo que a definia. Sabe, às vezes a gente se incomoda, se envergonha e quer até esquecer o nosso passado. Mas o nosso passado é de vital importância para estabelecer a nossa identidade. É de vital importância para que a nossa identidade seja trabalhada em nós. Não negue quem você é. Não negue a sua história. A sua história, ela é fundamental para que você seja quem você é. Então, sim, Ruth, quem era essa moça? Uma moabita e a nora de Noemi. Até então, essas características eram suficientes. Mas em breve, já já, eles iriam conhecer muito mais dessa moça. Quem é essa moça? Eu quero perguntar isso para você hoje. Isso me fez pensar em quem sou eu, com toda a minha bagagem, com tudo que eu já vivi, os meus momentos bons e os meus momentos ruins, os meus risos e os meus choros, as minhas frustrações, os meus erros, os meus acertos, tudo isso sou eu. Quem é essa moça? É essa moça que já sofreu, essa moça que já se enganou, essa moça que já perdeu, essa moça que já ganhou. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Não negue sua história, tá bom? Não negue sua história. Deus não pegou sua história e jogou fora. A Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, não a nossa história. Não tenha vergonha. Independente do seu passado. Pior do que o de Ruth, acho que poucas pessoas têm, hein? Mas não se envergonhe, porque ele é parte de quem você é, parte da sua identidade. Todo o nosso futuro é construído em cima do que nós já vivemos. Então, é bom a gente passar limpo isso e não se envergonhar de quem nós somos. Mas a parte importante mesmo, ela não escolheu ser moabita, não é? Ela não escolheu ser daquele povo. A parte importante mesmo para Deus e para nós também é o momento em que você começa a ter voz, você começa a ter decisão sobre a tua vida. Aí é muito importante que você tome as decisões
mais acertadas. Quem é essa moça? Essa moça é a moça que no capítulo anterior teve a oportunidade de voltar para os seus familiares, para os seus costumes, para os seus deuses, para a sua vida. Da saída de Elimeleque até o momento que Noemi retorna para a terra dela, tem mais ou menos uns 10 anos aí de história, né? Não sei quantos desses 10 anos a Ruth viveu com essa família. Mas eu sei que o tanto que ela viveu com essa família foi tão significativo, foi tão impressionante, que tudo o que ela tinha vivido anteriormente com os seus pais, com os seus familiares, virou de cabeça para baixo. A ponto de, quando Noemi, a Marga, né, a Mara, falou para ela, vai embora minha filha, volta para os seus deuses, volta para sua família, eu não tenho mais nada para te dar. E aí ela fala aquele texto que a gente usa em casamentos, até hoje é emocionante. Não insista para eu te deixar, não vou deixar. Agora, para onde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Uau! Que virada, que decisão. Que impressionante o que Ruth faz da sua vida. Então, não importa o que passou, queridona, não importa o que você viveu, se foi bom, se foi ruim, de que barranco você veio, quem é essa moça? Desde que Ruth tomou essa decisão, essa moça passa a ser alguém que tem Deus. Isso faz uma diferença enorme. Isso muda toda uma história. Mas aparentemente nada mudou. Aos olhos humanos, tudo continuava igual. Elas voltam para a terra de Noemi, chegando lá, elas continuam pobres, né? Ruth continua pobre, continua viúva, continua moabita, ela continua sem ter o que comer, ela continua sendo uma estrangeira naquele lugar. O que mudou quando ela decidiu estar com esse Deus, então? Às vezes parece, né, que as coisas até pioram. Já ouviu gente falando assim? Menina, depois que eu entrei para a igreja, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me decidi, depois que eu me comprometi a andar mais perto do Senhor, as coisas parecem que viraram de cabeça para baixo. Sim, às vezes é essa impressão mesmo que a gente tem, né? E outros pensam, caramba, eu agora estou tentando ou estou acertando as coisas e tá tudo do mesmo jeito. Olha, enquanto a gente andar por vista, a gente vai ter esse tipo de sensação. Porque olhar para o lado, olhar para o outro, não vê nenhuma diferença. Não é disso que se trata a palavra de Deus, não é disso que se trata o andar com Deus. Nós falamos até um dia desse, né, sobre coisas, infortúnios que acontecem para todos nós. Não é disso que se trata. Ter Deus é algo muito maior, muito mais valioso, é muito mais abrangente. Algumas coisas nessa vida vão permanecer iguaizinhas. Ruth decidiu andar com esse Deus, ela vira as coisas. Gente, o que Ruth faz é uma coisa, é uma conversão de verdade. Ela está num lugar e ela vira 180 graus. Ela dá as costas. Quando ela dá as costas para Moab, para a terra dela, ela dá as costas para tudo o que ela aprendeu anteriormente. Ela dá as costas para todos os deuses que ela aprendeu a adorar. Ela dá as costas para todos os costumes nos quais ela foi criada. Ela deu as costas para tudo e só dá para caminhar com o Senhor assim. Se a gente se virar totalmente para Ele, isso é conversão. É sair de um ponto e passar para o outro. Quando Ruth fez isso, ela deixou para trás. E algo que a gente vê muito são pessoas que saem sem sair. Elas não se convertem, elas convergem para Cristo, mas ainda querem continuar com os costumes, com os deuses, com aquelas coisas que fazem parte do seu passado. Isso jamais vai dar certo. Vai ser uma vida de metadinha, né? Ruth deixou realmente tudo para trás. E ela foi sem nenhuma expectativa de troca, né? Noemi deixou bem claro, eu não tenho nada para te dar. E quando ela vai para essa terra, ela não vai, lá a gente vai ficar rica, lá vai dar tudo certo. Ela simplesmente foi porque ela assumiu o Deus de Noemi. Então, ela queria estar onde Noemi estava, onde o Deus de Noemi estaria, e não mais no seu passado. Se você, uma vez, olhou para o Senhor, deixe tudo para trás mesmo. As coisas que ficaram
lá da nossa história, do nosso passado, não dá para acompanhar a gente mais, né? A forma que a gente vivia não pode mais ser a mesma. Ruth virou as costas para todo o passado e abraçou um futuro simplesmente porque Deus estava lá. Ainda tem um detalhezinho na história que a gente vai ver um pouquinho à frente, mas eu já vou dar o spoiler. E Ruth ainda foi rejeitada, sabia? Ruth, ao chegar lá, tinha um parente bem próximo que teria o direito de casar com Ruth. E ele falou, quero nada. Já tem uma mulher já encrenca nada. Ai, meninas, realmente não é fácil ser casado não, né? Eu falo que casar é para quem pode, não é para quem quer não. E ele já tinha uma esposa, ele falou, não vou casar com moabita nenhuma, deixa pra lá, eu abro mão do meu direito. Então Ruth ainda foi deixada de lado. Agora, assim, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, tem foras que são uma coisa maravilhosa. Esse fora que Ruth levou foi do céu. Então, querida, fica alerta aí com uma dica. Quem quiser sair da sua vida espontaneamente, deixa porque vai estar te fazendo um favor. É bom que abre caminho para o que Deus tem para fazer com você depois. Fechado parênteses, vamos lá. Depois que Ruth entendeu que andar com o Senhor era totalmente diferente de tudo que ela já tinha vivido, e era essa a decisão que ela tinha tomado, ela fez o que podia fazer. Chegaram lá pobres de maré desse, sem nada. E aí, qual era a oportunidade, qual era a alternativa para não passar fome? Tinha uma lei, né, entre os judeus que, quando na época da colheita, eles deveriam colher, mas o que caísse no chão, ou aqueles galhos mais altos, mais difíceis, eles deveriam deixar. Eles não podiam voltar depois para ir pegando os restinhos que caíram. Esse restinho, eles chamavam de rabiscos da colheita. Os rabiscos, os restinhos, seriam para os pobres. As pessoas que não tinham condição nenhuma, ninguém podia passar fome. Então todo mundo pegaria esse restinho, quem quisesse, né? E foi aí que Ruth entrou. Ruth não entendia nada daquela cultura, não é? Mas ela obedeceu ao que Noemi falou para ela. Então ela começou a vestir a roupa do povo de Deus e trabalhar como o povo de Deus nas colheitas do povo de Deus. Ela se enquadrou. Olha que coisa legal. Às vezes a gente quer que a Bíblia se enquadre para nós, né? Que a igreja se enquadre no nosso jeitinho, na nossa opinião. E a gente percebe que quem passou a andar com Deus, eles é que mudaram a sua vida, a sua perspectiva e a sua opinião para se enquadrar na vontade de Deus. Ruth, então, começa a viver uma vida totalmente nova, totalmente, linguajar, roupa, costume, tudo. E ela vai para cima, ela vai fazer o que pode fazer. Qual a alternativa dela? Pegar o que era para os pobres. Gente, não tem problema esse negócio de, mas eu vou me humilhar. Qual o problema em se humilhar? O mais humilde de todos foi Jesus. Não é o nosso mestre, não é o nosso objetivo maior, nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, nós precisamos imitá-lo. Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa que é, talvez, com menos glamour, não é? Qual o problema? Qual o problema? Ela se humilhou sim, ela se juntou lá com a ralé para poder juntar as espigas e ter alguma coisa para comer. Trabalhou a beça o dia inteiro. Quando eles perceberam, né, que ela estava ali, que era a nora de Noemi, eles meio que deixavam mais cair para ela poder ter bastante. No final do dia, a Ruth estava com uma sacola cheia de espigas, bastante coisa para ela e para a sogra. Eu vejo o milagre acontecendo, ainda que ela não estivesse entendendo o que estava acontecendo, mas Deus já estava provendo. A Bíblia vai falar que, coincidentemente, ela foi parar nessa terra que pertencia a Boaz. Mas você consegue ver a direção de Deus? Coincidentemente, eu diria que Jesusidentemente, ela foi parar naquela terra. Quanta coisa a gente nem imagina, né? Mas quando a gente entrega o nosso destino ao Senhor, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele está no amanhã já preparando todas as coisas. Então, ela achou que estava chegando ali num lugar onde ela não tinha nada. Noemi pensou a mesma coisa, mas Deus já estava direcionando. E a orientou, mesmo sem ela perceber nada, que ficasse naquela terra, naquele lugar, onde ela foi muito bem sucedida, onde ela conseguiu trabalho árduo, sim, um trabalho de serviçal, de pobre, mas ela conseguiu ali o pão
para ela e para sua sogra. Você se lembra quando Jesus ele faz o primeiro milagre do ministério dele? Ele enche as talhas de água e ele fala assim para o pessoal ir mostrar aquela água para o mestre-sala, para a pessoa responsável, né, por aquela bebida, por aquela organização da festa. E enquanto eles foram mostrar, saíram com água e foram mostrar para o mestre-sala. Quando chegou lá, era vinho da melhor qualidade. O milagre aconteceu no caminho. O milagre acontece enquanto nós nos movemos em direção a ele. Olha que coisa mais linda. O Senhor nunca chamou quem estava paradão, na rede, bebendo uma aguinha de coco, dormindo despretensiosamente. O Senhor chama quem está em movimento, quem está indo em direção à proposta dele. Então ela chega lá, ela podia ficar, ó dia, ó azar, não temos nada para comer. Ela imediatamente entendeu, peraí, o que eu posso fazer? É para colher? Vamos lá. E ela foi para a terra para colher. Enquanto ela colhia, Boaz estava de olho nela, o pessoal estava observando o que ela estava fazendo, a fama de Ruth já estava correndo na cidade e ela nem sabia de nada. E Deus organizando tudinho nos bastidores. O nosso milagre está no caminhar, não para, não para. Anda mais devagarzinho quando não der para andar rapidinho, mas não pare. Ande em direção ao seu chamado, ande em direção ao propósito de Deus para a sua vida, ande. Se movimente. E no caminho, ó, milagre acontecendo. Quem é essa moça, hein? Uma moça com passado, um passadão, mas que mudou o seu presente no momento em que decidiu pelo Deus de Noemi. E o futuro dela, brilhante. Deus tinha reservado. Deus já tinha tudo planejado. E o futuro dela tinha honra e riquezas. Quem é essa moça? É a pergunta que Deus tem para nós hoje. Quem é você? Você tem um passado? Deus nem liga para isso. Aliás, Deus estava lá no seu passado. Ele sabe tudo o que você passou. Quem é essa moça? Alguém que decidiu estar com o Senhor? É isso que importa. Se você se decidiu ao lado do Senhor, pode ter certeza que o passado ficou, o presente está em Deus e o futuro está todo planejado para você. Quem é essa moça?